aqui no IT Fórum Praia do Forte 2025 com o Antônio Vanderlei Soares, CIO da Athena Saúde, para conversar um pouquinho sobre resiliência operacional, observabilidade, né? Antônio, seja muito bem-vindo. Então, a primeira pergunta, né, que eu queria te fazer é que a gente tem visto nesse momento a revolução da IA, os agentes entrando ali em peso dentro das organizações, dentro dos sistemas para auxiliar todos os processos. Mas como é que a gente faz para garantir, como é que você tem feito dentro da Athena as estratégias para garantir a observabilidade, né, e garantir a segurança do que tem acontecido? Obrigado, Bela. Prazer estar aqui. Bom, na Athena, como a gente vem vindo ao longo dos anos uma quantidade de aquisições grande, integrações de sistemas, a gente também tem que manter a eficiência operacional, né? Porque a gente cuida de paciente, a gente cuida de gente. Não tem como parar, né? Não tem como parar. Então, nisso a gente, além de fazer toda a parte de integração de empresas que a gente foi adquirindo, a gente também teve que manter o ambiente estável e operando, né? Nisso a gente criou um projeto que é começar a olhar para todos os processos críticos, né, de sistemas e também operacionais que realmente não poderiam parar, né? E aí, em paralelo a isso, a gente conseguiria fazer toda a parte operacional de integração das companhias que a gente dos hospitais que a gente estava comprando. Então, isso a gente começou a fazer um projeto que a gente começou a olhar o processo, colocou alguns programas, né? A gente começou a trabalhar com programas de observabilidade e começou a colocar inteligência em cima disso também, né? Então, claro, não deixamos também de usar tudo que a IA vem oferecendo e trabalhamos em cima disso também, né? Então, a gente é avisado, a gente trabalha na previsibilidade, né? Antes de eu chegar na Athena, tinha alguns problemas, mas como eles atuavam depois que o problema acontecia, então isso tinha um impacto operacional considerável. Então, como a gente trabalha na previsibilidade, então os programas rodam, a IA fala para a gente que aquele processo ou aquele sistema está indo para um caminho crítico, né, que pode em algum momento parar ou deixar de estar operando por algum tempo, e aí a gente tem uma ação em cima disso. Então foi assim que a gente começamos com sistemas, também olhamos para a infraestrutura também, claro que não tem jeito, não tem como rodar sistemas sem estar em cima de infraestrutura. Então a gente foi por sistemas, olhando, claro, em paralelo a infraestrutura, mas a gente elencou os principais processos. Começou dos mais críticos e depois veio descendo para os menos críticos. Entendi. E como é que é para observar essa IA que está observando esses sistemas? Principalmente porque, como a gente falou, né, você lida com dados e questões que são muito sensíveis, né? Não pode parar e, ao mesmo tempo, tem que garantir uma segurança ali do processo inteiro. Então, como faz para observar essa IA? Quais os desafios disso? A gente precisou, claro, segurança da informação aí é crítico, né? Nós também fizemos em paralelo um trabalho de olhar todos os processos que rodam em volta do paciente e também que a gente não possa expor esses dados para fora e nem consiga que alguém tenha visibilidade, né, de fora do processo desses dados, né? Então, junto com a empresa que a gente tem uma parceria já com a Builders, a gente trabalhou em agentes, né? A gente trabalhou com uma tecnologia, a gente está usando o New Relic, e a gente trabalhou com agentes que a gente acabou setando esses agentes para olhar todos esses processos de sistemas, processos de dados, né? Processos de infraestrutura e, claro, a gente fez isso internamente a gente tem tudo isso dentro de uma nuvem hoje, a gente está rodando isso tudo dentro de uma nuvem e a gente olha isso muito internamente e isso vai tudo para um cockpit, né? Para um dashboard, aonde a gente também tem um time operacional olhando, né? Fora do acionamento automático, aí ela fala para a gente, olha, você está num caminho crítico desse processo, né? Não são nessas palavras, mas aconselho você a tomar alguma ação.
Você entendeu? E até aconselha qual ação tomar. Olha, você está com o disco cheio nessa instância de banco de dados e provavelmente, se você não fizer alguma coisa, você vai ter uma perda de performance e uma possível parada. Então, isso aí avisa para a gente e a gente acaba indo em cima do problema. Isso fica entre os técnicos, né, e também os nossos fornecedores que acabam atuando e administram o ambiente para a gente. E claro que eu tenho um dashboard também que fica interno com o meu time, porque isso pode acontecer também durante o dia. Então, meu time operacional que está também trabalhando junto ali, ele também tem visibilidade desse ambiente. Bacana, é a gente observando a IA enquanto ela trabalha, né? E aí, trazendo um pouco essa questão do time, né? Eu queria te perguntar assim, porque aqui dentro da pesquisa antes da TI e a estratégia, a gente fez uma pergunta para os líderes de tecnologia sobre o que eles têm sentido falta dentro dos times, das equipes, em questão de soft skills, né? Que a gente está buscando. E o que os líderes apontaram como o que eles mais sentem falta é visão de estratégia e negócio e pensamento crítico. Pensando aí que a gente está falando de uma resiliência operacional que vai trazer uma necessidade de tomada de decisão, como você tem feito para melhorar isso, né? Sendo que são essas pessoas dentro da sua organização que vão estar olhando para SA. Como é que você lida com isso? Legal. Isso que foi constatado, sim, é uma verdade, né? Hoje, não é em geral, mas os profissionais às vezes vão muito na primeira camada do problema, né? E não entra muito a fundo. E a gente acaba passando por cima disso e não acha o problema realmente a causa raiz do problema. Então, esse problema vai voltar, né? Então, o que a gente fez? A gente tem uma torre operacional, né? Do time, tanto dos fornecedores quanto do time interno, que diariamente a gente tem um bate-papo e quando acontece um problema, esse problema ele é verificado a fundo para que a gente possa entender o problema, atuar na causa raiz e corrigir, para que isso não volte a acontecer. E isso entra para uma base de conhecimento que, para futuro, se voltar a ter um problema parecido com esse, eu tenho já um histórico do que aconteceu, né? Então, nisso que a gente vai criando essa base de conhecimento, a IA também bebe dessa fonte, né? A IA bebe dessa fonte porque daí são coisas que realmente aconteceram e também de outras oportunidades que a gente possa acrescentar ali para que isso não aconteça mais. Hoje, os profissionais, né, e a gente tenta cada vez mais investir que eles entrem mais a fundo no problema, né, tenham um conhecimento, o conhecimento técnico ele seja bem mais esmiuçado, porque isso acrescenta muito na base de conhecimento. E claro, a visão estratégica que a gente sempre bate em cima disso pense que tem um paciente do outro lado da mesa, né? Acho que é essa a visão que a gente tenta passar o tempo todo. Pensa que lá do outro lado a gente não está aqui para fazer tecnologia, a gente está aqui para fazer tecnologia para o paciente. Não olhe o problema e fique olhando ele só como um problema de tecnologia. Pense mais estrategicamente que atrás desse problema ou atrás do que está aqui e que a gente precisa melhorar nessa eficiência operacional que a gente dá todo dia para a operação, que tem um paciente ali do lado, que agora nesse momento está sendo atendido, que agora nesse momento está numa mesa de cirurgia. Então essa é a preocupação, o foco realmente no cliente que está do outro lado. É tecnologia com propósito, né? Bacana. Wanderley, muito obrigada por conversar aqui com a gente hoje. Espero que seja muito proveitoso com todos os conteúdos que a gente está tendo. E agora você continua conferindo toda a programação do IT Fórum Praia do Forte nas nossas redes sociais e no nosso portal itforum.com.br.